ele e ficou maravilhoso, ficou muito bonito, é fruto de dedicação, de empenho, e eu fico orgulhoso, né, da gente ter gente assim, né, dedicada. A Elisa se comprometeu com ela de fazer a graduação junto com o mestrado. Eu fiquei quieto, porque se tem uma pessoa que acredita nas pessoas, sou eu. Então, eu falei, deixa ela. E ela já terminou. Eu tomo muito cuidado para não ofender as pessoas, mas a verdade ofende, às vezes, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, não é? Quem quer dá um jeito. Quem não quer inventa uma desculpa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A vida é sobre BNC. Bumbum na cadeira. Tudo aquilo que você para para fazer um tempo, você está dando um sinal que você quer fazer por muito tempo. Então eu sempre digo, se quer fazer uma coisa por muito tempo, pare por algum tempo. Todo mundo que está aqui, que teve algum sucesso na vida, ou está tendo algum sucesso na vida clínica, poderia citar 5 pessoas que trabalham diretamente comigo, muitos de vocês são atendidos por ela e só tem elogios. E dela, o elogio delas por vocês também. E isso é muito bom, esse ambiente cognitivo da repetição, que é a mãe do aprendizado, nos faz crescer e a nossa vida muda. A nossa vida muda quando a gente entrega. A nossa vida muda quando a gente aceita que todo ser humano tem um ponto cego, né? Todo dia eu dou ré no meu carro em algum lugar para estacionar, quase todo dia. E acende a luzinha, abre a câmera, porque eu tenho um ponto cego, eu não consigo ver fora do carro. E o analista faz exatamente isso. Ele olha aquilo que você não está vendo enquanto dirige a sua vida. Então, repetidas vezes, nós temos dito que todo ser humano precisa de análise. Por quê? Porque todo ser humano tem um ponto cego. Por isso que a gente, às vezes, é muito irritado, muito retraído. Enfim, dentro de um olhar psicanalítico para preconceito, racismo, entre outras coisas, existe um mecanismo de defesa. Por exemplo, a negação. Negar que não existe. E a Elisa fez um escopo, né, uma fundamentação, um desenvolvimento, uma elaboração com etimologia, fenomenologia, epistemologia, biografia, com um olhar inconsciente, né? Ela colocou um tema subjetivo muito interessante. O inconsciente tem cor, né? É subjetivo e muito maduro. E nós estamos felizes de poder escutar nossa colega. O mês todo a gente vai ter apresentações. Hoje eu estou feliz de ter ela por 2 motivos. Primeiro, porque a Elisa, ela é uma querida, é muito dedicada. E segundo, porque eu estou destruído, né? Eu estou resfriado, estou com medo de estar com Covid, meu Deus do céu. E a gente fica o corpo doendo, a perna doendo, o joelho doendo. É uma forma de se sentir velho, né? A gente ficar resfriado ou com Covid, você sente mais velho. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Por um lado é ruim, por outro é muito bom, né? Se tem uma coisa que nos faz estar presente é quando a gente fica meio adoentado. Você esquece dos problemas. O problema agora é você. Então, às vezes, eu acredito que para vocês que acreditam em Deus aí, se não tiver nenhum ateu, talvez uma das formas que Deus usa para trazer a gente para a realidade é os problemas. O problema faz você entender que você precisa fazer alguma coisa, porque você não sabe de onde vem a questão. Então, você precisa de um diagnóstico, você precisa ir no médico, você precisa tomar uma medicação, você precisa de terapia. Né, muitas das nossas reclamações, a culpa é nossa e é por causa da somatização, né? O ser humano que nasceu para viver em cachoeira, fazenda, pisar no chão, tomar sol, ativar toda a sua farmácia interna, ele vive em shopping, dentro do quarto, dentro da casa, dentro da sala, e ele não faz questão de sair, ele está adoecendo. Então, a análise faz isso. Então, muito bem, esse mês vai ser um mês muito legal, espero que vocês possam contribuir com todos os seus colegas. Por quê? Porque a gente cresce em análise, como psicanalista, como terapeuta, se você é psicólogo, como psicólogo, enfim, como ser humano. E a gente também, se sobrar tempo, eu vou deixar a Elisa à vontade, que a gente tem mais de 1 hora aqui. Se ela quiser usar, bem. Se ela não usar, a gente aproveita a deixa dela, porque eu sei que a Elisa ela tem bastante conteúdo. A apresentação é em torno de 10 minutos a meia hora. Mas às vezes ela está ligada no 220 aí e quer falar. Então, se quiser, fica à vontade, Elisa, a gente tem tempo. Porque o máximo que a gente vai fazer é aproveitar a tua abordagem para tratar o tema atual. Não é uma prova, a Elisa não está sendo julgada e ninguém está anotando aqui, deixa eu ver, eu não gostei disso, vai dar ruim, porque ninguém está aqui para agradar você. Né? Então, eu falei para ela ficar tranquila,
porque antigamente o TCC deixava as pessoas doentes, né? Por isso que o nosso é o TFC. Primeiro que não é obrigatório o TCC mais, mas o TFC é um trabalho de conclusão, é uma forma de você se conectar com a realidade daquilo que você estudou e trazer para a prática. Então, essa tese da Elisa, a gente já está falando em transformar ela em livro. Ela vai falar quantas páginas tem aqui, né? Ela vai falar um pouco sobre essa abordagem e com certeza vai ser maravilhoso. Fique por aí, presta atenção, toma cuidado para não se distrair. Eu estou vendo a Andréia aqui, eu acho que o esposo dela está ali, eu acho que montaram uma torcida ali, viu, Elisa? Eu sei que ela é sua amiga, tinha mais um ali de camisa azul que eu não sei quem é. Deve ter mais gente aqui, tem gente que eu não conheço, mas está na câmera. Eu estou vendo aqui Juliana Souza, Ana Maria, que eu não conheço, Mônica Rafael, seja bem-vinda, Vera Lúcia, Vera, muito bem, só tem Vera aqui, a Rosângela Liciano, João Batista, desde Portugal, deve ser tarde lá, obrigado por entrar, né? A Gislaine, que está aqui com o esposo dela, estou vendo o casal, a coisa está melhorando aqui, gente, a gente vai ter que fazer um negócio para casal. Tá vindo os casalzinhos, então a coisa tá... Eu vou começar a assistir aula com a Camila também. Já fiquei enciumado aqui, vamos embora. Se você puder, convide ele. E você que não arrumou ele, dê graças a Deus, né? A vida de solteiro é boa demais. Só perde para a vida de casado. Então, mas é muito boa também. Eu aproveitei minha vida de solteiro, eu aproveitei minha vida de casado sem filho. E agora, para aproveitar um pouquinho mais delicado, aí tem o José, né? Vocês viram que eu postei aí, a gente num parque aquático, lá, se vocês olharem no meu ombro, tem uma bolsa lá, que eu acho que a Camila botou uma cozinha lá dentro, deve ter um micro-ondas, um fogão, porque toda a piscina que a gente ia no parque aquático tem que levar aquela bolsa pesada. Eu usei até a alegoria aqui outro dia, que a gente precisa diminuir a nossa bagagem, para a vida ficar mais leve. Então não se cobre muito, dê o seu melhor, e a vida vai te devolver o melhor também. Seja menos rígido com você e reconheça. Se você é rígido demais, carente demais, foi a mamãezinha, o papaizinho, tá tudo bem. Tem uma criancinha aí que grita, vem para terapia, vem fazer análise, e você vai diminuir os gritos, vai ficar mais calminha, não vai descer mais o salto, vai respirar fundo. Eu tenho um monte de gente que está aqui que é meu paciente. Como é gostoso. A Elisa é minha paciente, já passou das sessões obrigatórias, ela continua. E como é gostoso a gente acompanhar. Tem hora que eu falo, não é possível, será que é tudo verdade, essa entrega dela? E ela, professora, esse fim de semana eu fiz isso, e a minha evolução foi essa. E como é gostoso esse ambiente da análise. Então, se você não faz a psicanálise, aprenda a linguagem da psicanálise, depois vem para a prática, você vai ver que coisa. Eu sou suspeito, eu gosto muito porque mudou a minha vida, né? E olha que eu já tinha, quando eu fui estudar análise, eu já tinha viajado pelo menos uns 15 países, né? Eu terminei com 21, voltei para o Brasil e estou uns 7 anos que eu não viajo mais. Mas eu fiquei quase 20, né? Viajando muito, 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 e morando em um e outro. E eu vou lhe dizer, quando eu conheci a psicanálise, ela foi melhor que tudo isso, né? Porque ela me mudou de dentro para fora, né? Você tem muita gente que muda de fora para dentro e nunca está contente, né? A mudança é de dentro para fora. Então a gente está aqui para transbordar. E será uma noite memorável. Então, Elisa, eu já gostaria de colocar aqui um vídeo, pode ser antes, né? É um vídeo que ela mesma tinha uma relação de carinho. Achou interessante nós passarmos aqui. E aí eu vou compartilhar ele com vocês, que vai contextualizar, a gente fica atento para que a gente possa aprender com esse momento. Beleza, gente? Vou passar esse vídeo aqui. Eu tinha uma relação de Caim contra Abel com o meu cabelo. Aposto que vocês também. Eu nasci limpo 2 anos depois da abolição. Fiquei órfã aos 7. Casei aos 14, engravidei aos 15 e fiquei viúva aos 20. Tive que lutar por mim e por minha filhinha. Eu só encontrava trabalho na lavoura. Ou então como lavadeira. Eu não tinha tempo de cuidar do cabelo. Eu sei que sabem como é. Trabalha duro na fazenda, não é? Eu queria trabalhar no hotel novo, mas disseram que não tem o tipo certo. Quantas aqui já ouviram isso daí? Nos botam pra baixo, não nos dão nada. Dizem que somos feias e nos sentimos feias. Vou dizer uma coisa, passa no meu salão. E o cabelo é de graça. Com certeza eu vou.
Aposto que estão se perguntando por que eu vou fazer de graça. Porque eu sei como é difícil cuidar do nosso cabelo. Eu sei como é não ter água corrente, nem produtos feitos para nós. E o mais importante, eu sei que se ela ficar bonita, todas nós ficamos. Se você está respeitável, todas nós estamos. Isso mesmo. Tudo que nós negros fazemos reflete em todos nós. Amém. Então, se eu ajudar uma pessoa, estou ajudando todas. Eu concordo. Oi, Elisa, tinha mais do vídeo ou é só isso? Beleza? Então, fica à vontade. Quero franquear a palavra para você. Aproveita aí. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço a minha família, os meus amigos e os meus colegas, todos aí de profissão. O tema é o inconsciente. Será que ele tem cor? Esse olhar psicanalítico às nuances do racismo. Toda a dissertação, trazendo um resumo sobre ela, os textos que eu incluí traz muitas reflexões sobre as relações raciais. O racismo ele é um fenômeno histórico que estrutura, organiza o mundo, tendo consequências severas na saúde da população negra há séculos. E esses desdobramentos psíquicos na construção subjetiva dos sujeitos negros. Ancorando no referencial teórico, psicanalítico, desses processos identificatórios do narcisismo das pequenas diferenças, e em questões ligadas à construção discursiva sobre o preconceito racial. Então, evidencia-se o racismo como um fenômeno social. As palavras-chave de toda a dissertação vai falar sobre preconceito racial, sobre a psicanálise, o inconsciente individual e também o inconsciente coletivo. Aqui eu trago uma citação que eu gosto muito de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, sua origem ou a sua religião. As pessoas podem aprender a odiar. Então, se elas podem aprender a odiar, elas também podem ensinar, aprender a amar. O amor ele chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário. Então, a abordagem do tema do racismo sobre essa perspectiva da psicanálise é de extrema importância, uma vez que permite uma compreensão mais profunda dessas dinâmicas inconscientes que sustentam e perpetuam o preconceito racial. A psicanálise, como teoria e prática clínica, descoberta pelo nosso querido Freudinho, pelo Freud, busca investigar esses processos mentais inconscientes que influenciam o comportamento humano. Então, ao aplicar a abordagem ao estudo do racismo, é possível analisar as motivações, os mecanismos psicológicos subjacentes a essas atitudes racistas. Então, contribuindo para uma análise mais complexa desse fenômeno. Então, dentre as principais teorias psicanalíticas que podem ser aplicadas ao estudo do racismo, destaca-se a teoria do inconsciente individual e também coletivo, manifestando-se por meio de atitudes discriminatórias e muito preconceituosas. Então, o racismo na sociedade contemporânea é uma internalização dessas mensagens, que pode levar à construção de uma identidade racial negativa, marcada por sentimentos de inferioridade, vergonha, inadequação. Esse vídeo ele trata disso, dessas mulheres que não podiam, que não cuidavam do seu cabelo, né? E trazendo agora para essa sociedade contemporânea o tema a construção sobre o racismo dessa dissertação atravessa a minha história, atravessa a minha vida. Ao pensar sobre que tema que eu vou trabalhar,
veio as minhas histórias, veio as minhas dores, que eu pude, através da análise, ir sublimando, entendendo um pouco mais e utilizando tudo que aconteceu, né, toda a minha história, para algo muito, muito melhor, positivo. Eu passei por muitos confrontos com racismo, dolorosos, e que há exatamente 10 anos, hoje em especial, estou encerrando essa etapa de dor, porque não é fácil passar por um processo de racismo. O racismo ele pode gerar conflitos internos nos indivíduos, pois eles podem ser divididos entre a identificação com o seu grupo racial e a pressão para se conformarem aos padrões dominantes da sociedade. Eu sempre falo, o meu cabelo, ele era... Eu nem conhecia meu cabelo, eu nem sabia, só conhecia química. Por quê? Porque eu precisava pertencer. E para pertencer, o ideal era um cabelo liso, escovado, escorrido. Demorou muito. As pessoas que estão aqui, muita gente sabe essa dificuldade de utilizar o meu cabelo do jeito que eu quiser e sabendo quem eu sou. Então, as manifestações do racismo na sociedade contemporânea são diversas e muitas vezes sutis. O preconceito racial, ele é velado. É uma forma de discriminação que ocorre de maneira dissimulada, através de piadinhas, brincadeiras, através de comentários ou atitudes aparentemente inofensivas, mas que reforçam estereótipos racistas. O racismo ele está intrinsecamente ligado à construção social das diferenças. As diferentes formas de manifestação do racismo na sociedade contemporânea são amplas e muito complexas. O racismo institucional, por exemplo, refere-se às práticas discriminatórias presentes em instituições, como escolas, universidades, empresas, órgãos governamentais. Então, essas práticas, elas podem ser evidentes ou sutis. Só que elas têm um poder de perpetuar as desigualdades raciais ao longo do tempo. Já o racismo estrutural, esse está mais relacionado às estruturas sociais e favorece determinados grupos étnicos em detrimento de outros, resultando nas disparidades socioeconômicas e oportunidades desiguais para as pessoas negras. Então, compreender o racismo como um fenômeno complexo vai além das atitudes individuais, pois envolve também estruturas sociais, históricas. É necessário reconhecer que as relações raciais são influenciadas por fatores históricos, como a escravidão, como a colonização, que moldaram as dinâmicas sociais até os dias de hoje. Então, além disso, é importante considerar que o racismo ele não se restringe apenas a atitudes individuais de preconceito racial, mas está enraizado nas estruturas sociais que perpetuam desigualdades e privilégios com base na raça. A relação entre o racismo e a psicanálise é um campo de estudo muito promissor. Então, para compreender esses processos inconscientes que sustentam e perpetuam o preconceito racial, esses impactos eles são resultados da constante exposição a situações de desigualdade, exclusão social e violência simbólica. É fundamental reconhecer esses impactos para desenvolver estratégias de intervenção adequadas que promovam o bem-estar emocional das pessoas negras. A reflexão crítica sobre esses estereótipos raciais presentes na mídia e na cultura popular é fundamental para compreender como é que essas representações influenciam as percepções, as atitudes em relação às pessoas negras. A mídia ela desempenha um papel central. Achei que ele ia falar boa noite a todos e a todes.
que reforçam os preconceitos raciais arraigados na sociedade. Então, ao promover uma análise crítica dessas representações, é possível desafiar os estereótipos prejudiciais e fomentar uma visão mais justa e igualitária das pessoas negras. E também o diálogo interdisciplinar entre a psicanálise, a sociologia, a antropologia e outras áreas de conhecimento é fundamental para trazer essas perspectivas únicas que se complementam na análise desse problema tão complexo. O diálogo entre essas áreas permite uma abordagem mais complexa, mais enriquecedora, para entender essas manifestações do racismo na atualidade. Os mecanismos de defesa também desempenham um papel importante na manutenção do racismo. A projeção, por exemplo, ela permite que os indivíduos projetem seus próprios sentimentos de inferioridade ou medo no outro racial, evitando, assim, confrontar suas próprias questões internas. A negação, o deslocamento também podem ser utilizadas para evitar a responsabilidade e a culpa, né, associadas ao racismo. Portanto, é fundamental analisar como esses mecanismos de defesa são empregados no contexto do racismo. A relação entre o racismo e o complexo de Édipo também merecem atenção. O complexo de Édipo refere-se a essas fantasias inconscientes relacionadas à sexualidade e ao poder que se desenvolvem lá na infância. Essas fantasias podem se manifestar no contexto das relações raciais, influenciando a forma de como vemos o outro racial e como nos posicionamos em relação a ele. Compreender essas dinâmicas inconscientes é crucial para uma análise mais profunda do racismo. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Essa é uma frase que eu gosto muito da filósofa Angela Davis. Ela é incisiva e provoca reflexão sobre o combate do racismo, desse racismo estrutural no Brasil. Um debate que ganha muito mais força neste mês da consciência negra. Só que o negro, ele não é só negro no mês de novembro. Nos outros 11 meses, ele também é negro. É hora de todos os brancos abandonarem a ideia de superioridade e, de fato, atuarem no combate ao racismo. Negação, silêncio, raiva, medo, culpa. Essas são algumas das reações mais comuns quando se diz a uma pessoa que ela agiu geralmente sem intenção, mas de modo racista. Então, ser abertamente racista não é algo socialmente aceitável. Ninguém quer ser visto assim. Ninguém quer ser visto assim, mas cada vez que se nega o racismo, impedimos que ele seja abordado e que nossos preconceitos sejam discutidos. As reações de negação não servem apenas para silenciar quem sofre o preconceito. Também escondem um sentimento que a autora Robin DiAngelo, que eu gosto bastante, passou a chamar de fragilidade branca. Em seus estudos, a DiAngelo, ela catalogou frases, palavras, sentimentos de voluntários que se vencem qualquer preconceito. Olha, eu não tenho preconceito, não. Só que com essa análise, demonstrou que, no fundo, o preconceito ele estava lá no cantinho, ali, bem ali, guardadinho. Mas ele estava lá. Então, a sua proposta é que todos comecem a ouvir melhor.
Estabeleçam conversas mais honestas e reajam a críticas com educação. É isso mesmo. Que reajam às críticas com educação, tentando se colocar no lugar do outro. Não basta apenas sustentar visões liberais ou condenar os racistas. Hoje em dia é assim, né? Condenar os racistas nas redes sociais. A mudança, ela começa conosco, dentro de nós. Esse the work, esse trabalho, para ele existir, primeiro é interno. E aí vem os vieses inconscientes. Como que as nossas crenças, visões estereotipadas de mundo podem reforçar esses preconceitos e interferir na maneira como nos relacionamos, como enxergamos quem é diferente de nós? Esses vieses, eles são crenças que formamos com base nas informações que recebemos, nas nossas experiências ao longo da nossa história, da nossa vida. Então, essas crenças, elas se tornam como lente com a qual enxergamos o mundo. Os vieses, eles são totalmente inconscientes, tá? Então, quando usamos de maneira automática, como um atalho mental, para tomar decisões rápidas na nossa vida. É como se cada experiência fosse salva em um grande banco de dados dentro da nossa vida, formando um sistema de crenças. A cada nova interação, o nosso cérebro ele recorre a essas informações correndo para julgar uma situação que está sendo vivida naquele momento. Então, quer um exemplo na prática de como isso funciona? Vamos lá. Vamos imaginar que temos duas famílias. Vai. Tem a família Santos e a família Silva. Elas não se conhecem, mas estão ali, dividindo uma tenda num parque, com seus respectivos filhos. Então, a primeira família ela é totalmente composta por brancos, aqui. Enquanto a mãe da família Silva serve o lanche para as crianças. E de longe, a senhora Santos conecta a roupa branca e a pele negra da moça e, bingo, inconscientemente, eu disse, inconscientemente, lhe impõe um rótulo de babá ou ajudante da família. Então, os vieses inconscientes são os preconceitos e julgamentos instantâneos que existem dentro de todos nós. E muitas vezes nós nem damos conta de que temos isso. A gente nem percebe. É inato, é automático. Tá? Então, como que podemos ser um agente de transformação e quebrar esses viés? Não tem jeito. Precisamos começar a tomar consciência desses viés. Como o professor fala, né? Como precisamos trazer para a consciência, questionar e dar o próximo passo. Tomar consciência desses vieses, porque, sim, todos nós, sem exceção, todos nós temos esses vieses inconscientes e está tudo bem, tá? Está tudo bem. Isso não nos torna uma pessoa ruim, porque é natural do ser humano. Mas ainda bem que nós temos a capacidade de refletir, a capacidade de analisar, de racionalizar. Existe um teste muito interessante, é o teste chamado TAI, TAI. É o teste de associação implícita. É uma ferramenta do campo da psicologia social que ele tem um objetivo muito interessante, que é detectar as nossas forças subconscientes de representações mentais, objeto da memória. Então, esse teste ele faz o quê? Ele identifica os nossos vieses inconscientes. Descobre o que tem ali por trás que nem eu aqui na consciência reconheço que tem. Ser antirracista é importante, é necessário para que nós, aqui muitos psis que estão atendendo, que vão atender, a gente não pode arriscar falar no automático. Ser antirracista é ter consciência
é ter a importância do entendimento do letramento racial. Nós precisamos entender. Mas por que essa palavra? Isso daqui é mimimi, né? Não pode falar isso é mimimi. Não. Nós precisamos entender a subjetividade do outro. Para isso, o letramento racial ele é de suma importância. Para que eu separe o que é meu, o que é do outro, é muito importante. Porque a gente acredita que vai saber acolher e muitas vezes vai entrar um julgamento aí. Então, eu quero aqui rapidinho, vamos fazer aqui um pequeno manualzinho aqui, antirracista de 1 minuto, trazendo aqui uma palavrinha que a gente escuta muito e que nós, muitas vezes, podemos falar e não temos consciência. Gente, a coisa tá preta. Quem já ouviu isso? Ou até mesmo no automático já falou, putz, a coisa tá preta. Pois é. A forma, né? Uma forma de associar a palavra preta a uma situação desconfortável. Ninguém diz, a coisa tá branca. Mas todo mundo aqui, em alguma esfera, em algum momento da vida, pode ter ouvido que a coisa está preta. Então, aqui, trazendo para o letramento, substitua a coisa tá preta para a coisa tá difícil. Ah, cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo duro, cabelo pichain. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Tem muitas pessoas aqui que também podem ter ouvido isso. Termo racista usado como bullying, que deprecia as pessoas negras, falar mal das características do povo afro, também é racismo. Substitua cabelo crespo, cacheado, afro. Então, quando a gente conhece o letramento, nossa, é possível mudar. Eu sabendo como é, eu posso ensinar também o meu analisando e trazer isso para a vida. Escravos, por exemplo. Quem nunca falou essa palavra? Nossa, escravos. Pois é. Esse termo trata os africanos como passivos, desprovidos de subjetividade. Os africanos que vieram para o Brasil, eles eram pessoas, eles eram reis, rainhas, camponeses, homens e mulheres escravizados contra a sua vontade. Ou seja, substitua escravos por pessoas escravizadas. E escravidão por escravização. Os negros não foram escravos, eles foram escravizados. Em nenhum momento eles fizeram isso por vontade própria. Então, claro que o branco de hoje não é responsável pelo que houve lá no passado, com a escravização. Assim como o alemão da nossa geração, ele não é responsável pelo Holocausto de Hitler. Mas somos sim, todos nós, sem exceção, somos todos responsáveis em repensar e reconstruir a nossa sociedade. A psicanálise, ela oferece contribuições significativas para a compreensão do racismo. Ao fornecer uma abordagem teórica que permite identificar os mecanismos inconscientes que sustentam e perpetuam o preconceito racial. Então, através da análise de processos psíquicos individuais e também coletivos, a psicanálise ela revela como que as representações e fantasias inconscientes podem influenciar atitudes racistas. As contribuições da psicanálise para o combate ao racismo têm implicações práticas muito significativas. Os insights teóricos
Eles podem ser aplicados em intervenções terapêuticas para ajudar os indivíduos a confrontarem seus preconceitos inconscientes e promoverem aí mudanças em suas atitudes racistas. Psis, é possível, a gente consegue. Nosso inconsciente está aí pronto para trabalhar. Então, é muito possível. A psicanálise ajuda muito. Além disso, programas educacionais, eles podem se beneficiar da compreensão psicanalítica do racismo para desenvolver estratégias de ensino que promovam a igualdade racial, como letramento racial, e combatam estereótipos prejudiciais. E, por fim, políticas públicas voltadas à promoção da igualdade podem se beneficiar das contribuições da psicanálise ao fornecer uma base teórica sólida para a implementação dessas medidas eficazes. Embora a psicanálise ela tenha oferecido importantes insights sobre o olhar ao racismo, mas ainda existem lacunas de conhecimento que precisam ser exploradas, estudos comparativos entre diferentes contextos culturais. Eles podem fornecer uma compreensão mais ampla dessas dinâmicas raciais e suas variações. Além disso, análise das representações raciais na cultura popular podem revelar como o racismo é perpetuado e reproduzido através das narrativas e imagens simbólicas. Essas áreas de pesquisa futura, elas são essenciais para aprofundar a nossa compreensão do olhar da psicanálise ao racismo e desenvolver estratégias mais eficazes. A exposição constante do racismo pode levar a problemas como baixa autoestima, ansiedade, depressão, até mesmo os transtornos psicossomáticos. Compreender essa relação é fundamental para a gente desenvolver estratégias de intervenção que promovam a saúde mental, o bem-estar das pessoas racializadas. E é isso. Por hoje, essa é a minha contribuição. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui. Hoje, sem dúvida, é uma noite muito, muito especial. Toda a minha gratidão ao professor Radassan, que a cada dia, professor, e desde o momento que eu falei do tema, ele me ajudou, me fortaleceu, aí me deu essa força, esse empurrão, vai! E eu sou muito grata por tudo isso. Agradeço demais a minha família, aos meus amigos e aos meus colegas. Gratidão. Parabéns, viu, Elisa? Muito obrigado. Contribuiu ricamente, provou para o pessoal que não é tão difícil assim. Enquanto você está falando, eu já recebi aqui umas 2, 3 mensagens dizendo, nossa, estou apaixonada dela. Meu Deus, que conteúdo. Então, parabéns, tá? Você não só como profissional, mas como ser humano também, muito querida. E parabéns pelo teu empenho. Isso é só o começo de muito resultado que você vai ter na sua vida. E é sempre assim. A semente, ela cresce no escuro, né, embaixo da terra, por muito tempo, né, por um bom tempo. Tem semente que fica até 6 meses. Mas depois que ela cresce para cima, né, ela não para de crescer mais e quando chega as estações sempre tem colheita. Então eu desejo para você daqui para frente que você cresça só para cima e desfrute todos os anos, todos os meses da colheita, atendendo muitos pacientes, mudando muitas vidas. É uma das premissas da nossa universidade, é ajudar pessoas e ganhar dinheiro para isso. É porque metade que está aqui não gosta de dinheiro. Beleza? Então, só para os que gostam, você pode ajudar pessoas e ainda ganhar dinheiro para isso, porque não dá também para você ajudar pessoas e não se ajudar, né? Então, ajudar pessoas e ganhar dinheiro para isso. Então, para isso, você precisa passar por essas etapas, onde você, o que a Elisa fez aqui, valida ela.
legitima ela, cala a boca de muita gente, né? Ela tem uma dissertação feita por ela, pesquisada por ela, que pode virar um livro. Então, assim, vale a pena, né, gente, a gente participar disso. Isso nos motiva. Ela tem aqui amigos, parentes, mas a principal pessoa aqui presente é ela, não é? Então, muito bem. Nós vamos aproveitar esse material, parte dele, já falei com ela. A gente está numa série de projetos, vocês sabem disso, né? O primeiro já passou, que é vocês se lançarem nas redes sociais. Agora vai vir um livro, né? A gente vai começar a lançar esse projeto, que é um livro da universidade de coautoria com os PCs aí formandos. Então, cada um com uma abordagem específica para a pessoa ter, pelo menos nesse livro, 20 coisas para romper a vida. E eu acho que o assunto da Elisa é pertinente para estar ali também, porque ela trouxe para nós o lado empírico, que é o que ela já sofreu, né? E o lado técnico. Eu notei algumas coisas aqui, Elisa. Enquanto você falava, que me foi ocorrendo, para vocês que estão fazendo a anotação, que é como se fosse uma aula, que depois vão tirar uma foto e mandar para a plataforma, porque vocês têm que ter 25 anotações para terminar o curso de pelo menos 50 aulas, vocês sabem disso, e essa aula não é perdida, a Elisa trouxe muita coisa. Eu não sei o que vocês anotaram, mas se vocês não anotaram, uma coisa que vocês precisam saber, porque é uma coisa muito extensa e real, é que o preconceito é um processo cognitivo, tá? É igual aprender a andar, falar e comer, é um processo cognitivo. As pessoas nos ensinaram assim, não é, Elisa? Nós fomos colonizados assim. Cadê o João Batista? Está em Portugal. O João Batista, você vai na Cidade Velha aí, eu fui muitas vezes aí, nesses mais de 10 anos que morei na Europa. Quando eu fui morar na Alemanha, que eu fiquei 7 anos, eu queria mesmo era morar em Portugal. Eu lembro a primeira vez que eu fui, um amigo meu foi mostrando a Cidade Velha e falou, tudo isso aqui é dinheiro nosso, porque eles colonizaram o nosso povo, estupraram nossas mulheres, engravidaram nossas mulheres e levaram o nosso dinheiro para a Europa. Então, assim, o nosso ouro, por assim dizer, né, foi construída com ouro a Cidade Velha. Então, nós fomos colonizados nessa cultura de usurpação, de mentira, de dar um jeitinho. Vocês percebem? Todo mundo quer dar um jeitinho em algum momento? A psicanálise explica isso, né? Um mecanismo de defesa, um deslocamento, é um ponto cego para não enfrentar, não gastar energia. Neurocientificamente eu preciso guardar energia para aquilo que o meu processo cognitivo entendeu que é importante. Andar, falar, comer, beber, dormir, ficar no WhatsApp, no Instagram. Enquanto o seu cérebro não entende que o novo é importante, por exemplo, você pega um livro desse da Elisa, lê uma vez, lê duas, lê três, o seu cérebro vai começar a se especializar no assunto. Por quê? É um processo cognitivo. E o preconceito, ele é um processo que aconteceu no nosso país e ele existe. Mas não existe só. Ele não é só um preconceito racial. Eu quero até pegar o gancho da Elisa, que ela falou as piadinhas é um preconceito disfarçado, né? E Freud chama xistes. Ele dá nome. Eu sempre falo para vocês que as coisas têm nome, esgotamento tem nome. Você está esgotado do quê? De tudo. Nossa, tudo me dói, daqui, ai, tudo dói. É igual um bebê. Tudo dói, mamãe, tudo dói. Não, a dor tem lugar, tem nome, né? Então, Freud dá nome de xistes, né? Que as piadas têm um fundo de verdade. Eu gostei muito, porque abrange tanto o tema da Elisa, que ela cita a frase do Nelson Mandela, eu quero até ver se com o tempo eu consigo decorar ela. Eu já anotei aqui de próprio punho, para o meu cérebro entrar nesse processo, que ninguém nasce odiando pela cor da sua pele, origem ou religião. Você vê que ele estende, né? Não é só a cor. Ele fala do status social, se a pessoa vem de uma família com nome rico ou não, a sua origem, né, a cor da sua pele e por fim a religião. Aí ele vai falar disso que eu acabei de falar. As pessoas podem aprender a odiar, elas podem aprender o quê? A amar. E amar é mais fácil, não é, gente? Amar é mais fácil. Por que a gente odeia tanto, a gente guarda tanta mágoa? Por que a gente tem uma facilidade de rejeitar as pessoas, de bloquear as pessoas, de não aceitar a contradição? Isso que eu vou falar vai ficar um pouquinho mais forte, mais pesado. Posso falar sim ou não? Eu vou falar, tá? Eu vou falar. Bom, vamos lá. Gente, se uma pessoa que eu for atender, ela for petista, você atende ela? Eu atendo. E se for bolsonarista? Eu atendo também. Se ela for homoafetivo, eu atendo também. Então, a gente tem facilidade de
A gente tem facilidade de rotular, mas a gente tem muita dificuldade de entender a essência, a natureza. Independente do credo religioso, se a pessoa é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, ela é um ser humano, sim ou não? Então a frase é: maior é o que nos une do que o que nos separa. Agora, é um assunto delicado, tem gente aqui, eu não vou entrar nele a fundo, mas hoje estava no grupo lá uma discussão sobre a pessoa, alguém falou que o nosso grupo, que a pessoa estava desmotivada, que às vezes o nosso grupo fala de religião. Mas peraí, eu vou contar uma história para vocês. Eu estava numa mesa e a filha de um amigo meu que eu conheço desde muitos anos, até vai casar agora, estava na mesa. E nesse dia a gente estava brincando, eu estava muito feliz, né, com a autoestima lá em cima e tal. E aí ele falando, eu tinha dado uma palestra, a gente falando da palestra, mas pô, a gente arrasa mesmo e tal. Sabe quando você tá alegre? Aí ela falou assim: nossa, você se acha, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: você tem problema de autoestima? Foi com muito amor. Ela falou assim: não. Eu falei: por que a minha te incomoda tanto? Então a psicanálise vai explicar que o que me incomoda tem alguma relação comigo. Tem alguma relação, tem algum bloqueio. Então, se eu estou brigada com Deus, com a religião, com a minha vida espiritual e isso me afetou, eu vou deslocar, eu vou projetar, eu vou negar, eu vou ofender, e quando aparecer, aí alguém disse assim: no curso tem muito crente. Poxa, a gente tem aí uns 2, 3 pastores que vem aí, tem a Lília, que é cristã católica, tem a Elisa, se não me engano, ela pratica o espiritismo, ou já praticou, ou está envolvido, não sei, ela é católica, mas enfim, a gente tem assim, todo tipo de pessoas. Então, que preconceito é esse, né? Com a própria universidade, comigo. Eu chego a achar até uma falta de respeito. Aí o Douglas falou por mim lá, foi muito bom. O que ele falou eu não retiraria. Aí a gente fez a seguinte citação hoje. O doutor Augusto Cury, ele disse que ele foi o maior ateu, né? Falou que talvez mais do que Nietzsche, talvez mais do que Freud. Mas Freud tinha um ponto cego, né? Ele é filho de judeu e judeu, e ele não queria que ninguém disputasse com a sua tese. E toda ela está escrita na Bíblia, né? O tempo todo o subjetivo aparece na Bíblia, né? Freud vai dizer que o nosso problema é o desejo sexual mal alocado, que causa um monte de outras energias, e a gente não administrando, ela vira neurose, psicose e perversão. Mas lá, 4.000 antes, em Gênesis 4:7, está escrito: o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Poxa, mas qual o problema? E as universidades negam que Freud tinha uma relação com o cristianismo. Ele foi amigo de Oscar Pfister por 30 anos, e tem essas cartas. Mas eles negam isso na coleção de Freud. Então, assim, por que esse preconceito? Né? Então, quer dizer que um pode, o outro não pode. Então, assim, isso é um fato, e você, analista, vai ter que lidar com esse jeito seu rígido, robusto, se você quiser ter uma vida boa na clínica, porque senão vai ser muito ruim. Vai ser ruim porque as pessoas não vão vir, elas vão sentir essa energia, e vai ser ruim porque você vai sofrer. Por isso que a gente precisa fazer análise. Aí tem gente que vai fazer a colação, mas ainda não atendeu ninguém. Então você pode até terminar o fechamento do seu TCC, mas eu não sei se você vai colar grau, porque você tem que atender. Você atendeu alguém? Você ajudou alguém? Você colocou em prática o que você aprendeu? Não, mas então você não é psicanalista. Porque quando Freud fala que é a psicanálise, ele diz que a psicanálise é teoria, análise e supervisão. É o tripé. Você aprende a teoria, faz a análise, a maioria de vocês aqui, a maioria que eu estou vendo já fez, ou está fazendo, e depois você atende alguém. Ah, mas eu quero viver atendendo. Você não atendeu ninguém. Tem 3 fases, pelo menos, do atendimento. Tem uma fase que você sente muito, você fala: meu Deus, o mundo está acabando. Você começa a atender, você vê muita desgraça, muita coisa acontecendo, né? Eu atendo caso de abuso sexual, de pai que matou filho, um monte de coisa. No segundo momento, você tem o quê? Uma insensibilidade. Você fala: eu não sinto mais. E eu achei que eu estou insensível. No terceiro momento, você acha o ponto de equilíbrio. Que é o quê? Algumas coisas ficam em você, algumas coisas dói, você se cuida, pratica lá o que você já sabe, o 7X, o TQD, né? E vai voltando para a vida real, organiza a rotina, a agenda, beleza? E aí você começa a administrar essas dores. Isso só acontece se você estiver na vida clínica, beleza? Vamos lá, para a gente correr aqui. A Elisa falou sobre o empírico versus técnico, uma linguagem legal.
trouxe para a gente um pouco de história, né? É muito importante a gente entender que o respeito e o amor, se ele não for praticado, ele só existe na teoria. Eu conheço pessoas brilhantes para falar, retórica, oradores, inclusive eu acho que o presidente atual da República, não que eu seja petista, tá? Porque senão já arruma uma confusão aqui, Deus me livre. E aí se alguém que vai falar, e daí se for? Então para com isso já, tá repreendido. Não tem isso, mas assim, eu acho ele um dos maiores oradores que esse país já teve. Porque os discursos dele de antigamente e de hoje, se você conseguir separar a parte emocional, o que você acha do partido, ele é fascista, ele esquece isso. Analisa ele como ser humano. Ele é brilhante nas suas falas, né? A forma como ele olha, como ele gesticula, a expressão convicta. Então, uma coisa, eu estou só contextualizando o que eu vou dizer. Uma coisa é falar bem, outra coisa é viver o que a gente fala. Nós somos cobrados pelas nossas palavras. Então, o desafio do psicanalista é entender que ele precisa ser equilibrado. Eu não estou falando que você precisa ser perfeito, mas você precisa ser o quê? Equilibrado. Todo exagero é uma falta. Se eu disser que o preconceito não existe, é um exagero, é uma falta, é um exagero meu, eu tenho algum problema com isso. Mas se eu disser que ele existe e eu coloco uma fala narcisista, exagerada, aí a gente tem um outro problema, que é o que acontece hoje nessa questão do ativismo que tem aí na questão do gênero, né, na escolha do gênero. Então, falta um ponto de equilíbrio e os extremistas, eles têm um ponto cego, eles não enxergam algumas perdas substanciais. O extremista, que é o Hamas, que existe dentro de todo ser humano, ele não quer saber quantos palestinos vão morrer, ele quer guerrear. Esse é o problema do Hamas que existe dentro de todo ser humano. A gente precisa estabilizar a nossa faixa de Gaza dentro de nós, que você pensou que você não tinha dentro de você, né? Minha filha, quem te anda com você que sabe o palestino que tem aí dentro. Então, a gente precisa organizar isso dentro de nós, porque a gente é muito bom para olhar para fora, mas a gente precisa organizar. Uma frase que a Elisa falou, provavelmente vocês vão ver eu usar ela mais vezes aqui, é sobre a diferença entre ser escravo e ser escravizado. O tema dela foi psicanálise, né? As nuances do preconceito, né? À luz aí da psicanálise. Veja, eu não escolhi a família que eu nasci. Eu não estou falando que a sua família te escravizou, mas de alguma forma te colonizou, te ensinou. Sim ou não? Eu não escolhi os primos que eu tenho. Não escolhi o pai que eu tive em algum momento muito radical, muito perfeccionista, muito detalhista, muito exagerado. Você não escolheu a mãe que você teve e ela te prejudicou. Tá? Te prejudicou. Não acredito. Vai falar de mamãe? Perdoa ela. Perdoa sua mãe, perdoa o seu pai, foram exagerados. São os amores da sua vida, mas foram exagerados. A Ana Mello, minha faixa de Gaza tá ativa. Isso aí, Ana. Que é outra grande virtude. A gente aceitar que a gente tem, como Lacan disse, um grande outro dentro de nós. E lá na Bíblia, Paulo vai dizer assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Quem vai me livrar desses desejos, desse corpo? É um conflito que existe dentro da gente, que precisa ser interpretado à luz da seguinte forma. A psicanálise vai estudar a minha infância. O que o meu inconsciente identificou como e simbolizou como alguma coisa que vale, mas no real ela está me destruindo. Olha só onde nós estamos chegando. Presta atenção. O meu inconsciente, no meu imaginário, simbolizou que quem não grita é bunda mole. Beleza? Quem estava nessa carta aqui, que a moça escreveu? Meu pai, o cara chamou ele de bunda mole e ele não fez nada e para mim aquilo é um absurdo. Certo? Então a colonização dela é o seguinte, quem não grita é bunda mole. Então eu grito mesmo. Eu falo mesmo. Eu enfio o dedo no nariz mesmo. Meu filho, deixa me dar os 5 minutos aqui eu descer do meu salto para você ver. É assim. Eu rasgo você todinha. Eu rasgo você todinho. Se é comigo, eu dou um murro na cara.
Comigo é aqui, ó, o tamanho do braço. Aqui é crioula, aqui é negão. Aí eles. Não vem não, aqui é gueto, aqui é quebrada. Que é isso aí? Quem que me ensinou isso? Isso vai ter que ser questionado em algum momento, porque eu simbolizei. Agora, minha esposa gosta disso? Meu marido gosta disso? Meus filhos gostam disso? É um bom exemplo para a sociedade? E aí a psicanálise vai chamar de superego. É a censura que vem da cultura, da sociedade, que isso não é bom. Mas eu tenho esse impulso. E o ego, o que o ego fez? Ele simbolizou, como diz Lacan na sua teoria brilhante em psicanálise, que ele simbolizou que aquilo realmente tem que ser. Então eu atendo uma pessoa que ela falou assim, meu marido é um banana, porque ele resolve tudo no diálogo. Ela está errada? Não. Existe a minha verdade, existe a verdade dela, mas existe o que ela simbolizou, que é um fato lá, e existe o real, que ela vai aprender a lidar. Então, o que nós temos aqui? Uma pessoa que entendeu que o homem de verdade, ele grita. E aí o cara não consegue casar. Porque toda mulher que ele arruma, ela é inteligente, ela é independente, a hora que ele começa a gritar, ela fala, beijo no ombro, amor, recalque, fica com o seu recalque aí, sua repressão. Ela vai fazer uma brincadeira do funk lá do Rio de Janeiro e acaba usando uma expressão psicanalítica, né? O cara tá cheio de conteúdo recalcado e reprimido. Quem grita muito não foi ouvido. Quem grita muito foi tolhido. Quem fala por cima enquanto o outro está falando para não deixar ele falar, ele é uma pessoa que em algum momento ele foi abusado, estuprado emocionalmente, por assim dizer, talvez fisicamente também. E ele não tratou isso, porque o abuso, ele causa em nós uma possível identificação com o agressor. Então, ou a gente corre de gente que abusa, ou a gente se torna um abusador. Com uma ferida narcísica que abusa, que fere, que machuca e não vê que machucou, porque ele acha que aquilo é normal. Ele simbolizou. Então, quando a Elisa diz assim, escravo ou escravizado, é o quê? O escravizado não teve controle sobre o que fizeram com ele. Então, ele se tornou escravo daquela colonização. A ciência já comprovou que um relacionamento tóxico pode te arrebentar para a vida toda, você precisa se tratar. Então, o que eu preciso fazer? Me tornar escravo, não escravizado. Porque o escravo, ele quer sair da escravidão. O escravo, ele quer aprender a amar. Ele quer ser alguém. Agora, o escravizado, ele, por assim dizer, a maior escravidão que existe no universo é aonde, gente? É onde? Alguém pode escrever e falar? É isso aí. É aqui, ó. Eu é que sou. Quem é que procrastina? É os outros? Não sou eu. Tem uma frase que vocês já aprenderam aqui, que eu falei que se eu tivesse que usar uma frase para a clínica, seria essa. Nunca é sobre o outro. Sempre é sobre mim. A pessoa vem para a psicanálise e ela vai falar sempre sobre o outro. E a gente vai devolver sobre ela, sobre ele. Ah, o problema é minha sogra. Não, minha filha, o problema é você. Ah, o problema é meu sogro, é um ignorante. Não, o problema é você. Como assim eu sou o problema? Você vai ter que lidar com o seu sogro. Você vai ter que ver o que está sensível em você. Você vai ter que manter uma certa distância. Outras vezes você vai ter que se aproximar. Ah, mas aí eu vou ter que aprender e ele não faz nada? Meu filho, eu não atendo ele, eu atendo você. Claro que eu não falo isso para meus pacientes assim, né? A gente vai com jeitinho, né? Tem que ter a cortina do amor aí, né? Oi, querida! Como é que tá? Que saudade! Tô brincando, parece falsidade, né? Mas não é. Você tem que ser você, mas você tem que ajudar a pessoa a identificar que existem falhas nela, né? Que estão fazendo dela escrava de si mesmo. O meu primeiro contato com a psicanálise foi com a minha irmã. A minha irmã não é psicanalista, né? Ela tem lojas e tal, mas ela trabalhou a vida inteira em logística, gerente de empresa multinacional, lá onde a gente nasceu. Mas quando eu era novo, quando eu ia reclamar para ela, porque minha mãe morreu aos 8 anos, então eu falava com a minha irmã.
E meu pai não dava muita brecha. Então, quando eu reclamava, eu falava, tô sofrendo por causa de uma pessoa, ela fez isso. Eu achava minha irmã muito dura quando ela dizia assim. Ela falou, meu filho, quem que impõe limites? Sou eu. Quem deixou ela invadir a sua cerca? Fui eu. Então, o problema é de quem? É meu. Então, um beijo. Preciso trabalhar. Eu voltava a lavar a louça. Aí eu te pergunto, é verdade ou é mentira? É verdade. Você abriu a cerca para o inimigo, você deixou ele tomar o terreno. Quando eu falo inimigo, não é com seu esposo é seu inimigo, não. Quase, mas não é não. Você deixou essa pessoa invadir o seu terreno, agora ela está aí. Agora ela está aí, meu amigo. Agora você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que aprender a colocar limites, a dialogar, a conversar, a explicar onde está doendo. E se a pessoa que está do seu lado vira um algoz a ponto de pegar o que está te doendo e continuar te machucando, aí, meu filho e minha filha, a gente precisa trabalhar o teu amor próprio, o teu vitimismo, o teu coitadismo, a tua dificuldade de dizer não, de se valorizar, de entender que você é um ser único, você tem que ter um caso de amor com você, que você não foi achado na lata de lixo nem de longe, porque se você acredita que Deus é você que acredita em Deus, aí toma cuidado para falar de Deus, que eles estão tentando nos tolir, né? Mas se você acredita em Deus aí, de alguma forma Deus está te acompanhando. E ele não permitiu. Até aqui você está de pé, sim ou não? Então quem desiste somos nós. Né? Quem desiste somos nós. Quem para somos nós. Quem procrastina somos nós. Mas eu estou com dificuldade de pegar ritmo. Vem para a terapia, que nós vamos empurrar em você aí um magnésio, uma vitamina C, um ômega 3. Você vai começar a caminhar, você vai tomar sol. Você vai se amar, você vai ficar lá no sol, as pessoas vão falar, nossa, coitado, tá morrendo. Não, você tá lá curtindo, você tá ouvindo música clássica, o pessoal vai falar que você tá enlouquecendo, que você tá ouvindo música clássica, ó, você tá diminuindo a frequência do seu cérebro, baixando um pouquinho, você tá agora vendo uns vídeos motivacional, agora você para, as pessoas estão falando, você faz assim, ó, tô viva. Aí você começa a olhar verde, às vezes quando a Camila olha pra mim e fala, o que foi? Você abre comigo. Eu falo, meu filho, só estou presente, estou olhando as cores, estou ouvindo meu coração bater, tá tudo certo. Então, assim, tudo aquilo que vai contra aquilo que a pessoa já foi colonizada, construída, é uma confusão, né? Mas a vida é sobre isso, viu, gente? E se você quer ter vida longa na vida pessoal, na vida humana, na vida clínica, você vai ter que acolher algumas dores da vida. Vai ter que acolher. Ah, mas está doendo. Você vai ter que acolher em algum momento essa dor. Você vai ter que aceitar. Porque quanto mais você briga com essa dor, mais força ela tem. Traz ela, acolhe ela. Fala, tô te vendo aí, é minha, é depressão, tá doendo, tá me matando, eu estou te vendo aí, estou desanimado, estou no escuro, estou desmotivado, mas eu vou fazer pelo menos 5 minutos de motivação, porque o professor disse que esses 5 minutos pode não valer nada para ninguém, mas depois de 10 dias não é 5. Esses 5 virou 50 minutos de motivação dentro do meu cérebro. Então ele começa a pegar um tranco. Depois de 20 virou, não é 50, é 100 minutos. E com 21 dias a ciência já fala que aquilo faz parte do seu ser. Então nunca é 10 minutos, meia hora. A gente fala assim, agora eu vou botar para lascar mesmo. Você vai ver, eu termino o curso em 2 dias. Parabéns, eu desejo que você termine o curso em 2 dias. Mas eu prefiro que você faça ele em 6 meses, em 3 meses, se você quiser em 1 ano. Por quê? Porque você respeita a sua alimentação. Né? Você vai trabalhando. Já ouviram o ditado de grão em grão que a galinha enche o papo? Vocês já ouviram falar que os antigos são os mais sábios que existem? Porque a linguagem, às vezes, chula e simples dele fala tudo aquilo que você vai aprender aqui. Eu achei muito interessante, tem uma mulher chamada Maria Homem, e ela fez uma declaração, que ela falou, me constrange fazer essa declaração, que uma pessoa paga R$1.000 para ouvir de mim o que ela já ouviu da mãe, já ouviu do pai, já ouviu do irmão, já ouviu de todos os namorados, porque é uma coisa que se repete na vida dela, então ela sabe que é um problema, só que ela não aceita. Então ela me paga para falar para ela aquilo que já está na vida dela, aí o neutro fala, ela fala, bom, faz sentido isso que você falou, sabe que a minha mãe já falou isso para mim? A mãe falou, todo mundo falou. Então o que a gente já sabe que acontece na clínica? Você já sabe o nome disso. Ela precisa fazer o quê? Acolher, aceitar. Eu tenho esse problema. Eu aceito esse problema. Mas eu vou mudar. Talvez, Elisa,
Se o nosso país negasse mais, negasse menos e aceitasse mais, a gente tinha mais solução para esse tipo de coisa. Porque nós fomos escravizados de alguma forma. Eu gosto de andar, sempre gostei de andar bem vestido, mas nos tempos para cá, eu tô mais clean, sabe? Menos é mais relaxado. Então, estou usando muitas vezes a mesma roupa. Eu não sei se é isso aqui de sempre estar de jaleco ou a mesma camisa da instituição. E eu tenho dito para Camila que às vezes eu vou em alguns lugares e eu vejo as pessoas me medindo, porque eu estou muito simples, às vezes um chinelo, uma bermuda lá, já meio desbotada. E eu acho que a gente tem que se cuidar e tal. Mas aí eu percebo que as pessoas, e eu frequento alguns lugares muito bons, eu gosto de tomar café em lugar bom, de almoçar em lugar bom. Quando a gente não almoça, a gente janta fora. Todo dia a gente come alguma coisa fora, eu e minha família. E aí eu vou lá naqueles mesmos lugares. E aí eu começo a perceber assim, uma indiferença. A pessoa parece que depois de um tempo, ela começa a me respeitar, ela brinca com meu filho, que ela fala, pô, ele deve comer aqui todo dia, ele deve ter ser alguma coisa. E por incrível que pareça, essa pessoa fala, mas você faz o quê? Né? Mas você faz o quê? A pessoa quer saber o que eu faço. É um preconceito velado, sabe, Elisa? Porque de repente eu sou preto e estou mal vestido. Então se ela não vê eu descendo no meu carro, que é uma caminhonete, ou se ela não vê eu de repente com, sei lá, com meu celular na mão, que denota alguma coisa para a sociedade, não fala nada sobre quem eu sou, ela não consegue ter uma medida. Então a régua dela só mede daquele jeito. Essa é a nossa sociedade. Aí como eu não ligo, eu vou saindo, mas de vez em quando a gente tem que dar uma penteada no cabelo, né? De vez em quando a gente tem que jogar de lado. O que eu vou fazer então para mim ser aceito? Eu vou ter que botar uma peruca. Eu vou ter que colocar óleos cor de mel. Botar botox. Quando eu era mais novo, eu tinha vontade de fazer um furinho no queixo aqui, ó. Fazer um furinho no queixo. Para eu poder ser aceito. Não, gente. Tudo bem que se para a sociedade você precisa estar vestido, eu estou vendo a Ana Mello aqui. A Ana Mello é aposentada da área do direito, trabalhou a vida inteira na vida pública. Ela deve saber que existe um decoro ali, né? Existe uma indumentária que a gente precisa usar. Hoje ela é da área sistêmica. Uma querida, ela vai falar para a gente aqui em breve. A Ana Mello é a prova que, olha, se a pessoa quiser, ela faz. Depois, se ela quiser, ela vai falar a idade dela e um monte de coisa que ela já fez e continua fazendo, né? Eu sempre cito ela aqui. Então, gente, em alguns lugares você precisa ter roupa, mas assim, eu tô querendo dizer que é o seguinte, eu falei na última aula aqui, tem roupa que a gente não precisa usar. Diante de nós, a gente precisa estar nu. Para que essa roupa, quando tá só você, nossa, eu preciso ser perfeito. Não, eu preciso dar certo. Você é assim, ué. Eu te aceito assim. De vez em quando eu tenho uns alunos assim, que eu acho que assim como eu, conviveram com muitos cavalos e muitas éguas. Eu tenho uns alunos que conviveram com cavalo e égua. A maneira como eles se dirigem à minha pessoa, a instituição a qual eu trabalho, como eles são exigentes, né? Às vezes até a falta de educação, eu os amo, eu devolvo sempre com muito respeito, né? Porque eu sei que não é sobre mim, é sobre eles nesse caso. Então eles têm algo, um ponto cego, eles não veem. Então você como analista, quando você acolhe você passa a acolher o outro, fala, poxa, tem uma limitação. Só que sempre assim, criando a sua cerquinha, tá? Cerquinha. Porque se ele vê que o seu pasto é bom, tem nego que é bom para pular pasto. Mas diz que o que segura a ovelha não é cerca, é pasto, né? Diz que as ovelhas, se ela vê que o pasto de lá tá bom, ela vira o Homem-Aranha, ela dá um jeito de pular. Então, se o seu pasto tá bom, você tem que resguardar ele para o que é importante. Então, se a sua paz tá boa, se a vida com a sua mulher tá boa. Vocês já ouviram dizer aqui que às vezes um problema que acontece no trabalho 7 da manhã vira uma discussão em casa até meia-noite. Por quê? Porque a gente tende a trazer isso dentro de nós. Existe hoje a gente até citou bastante o Augusto Cury lá, quando a gente estava falando sobre religião, Jesus, preconceito. Ele falou assim que se as pessoas, as universidades estudassem Jesus por ângulo comportamental, poxa, nós teríamos tantas pessoas melhores, porque a gente estuda muita coisa que a gente nunca vai usar. Quem de vocês aqui usa álgebra no dia a dia? Raiz quadrada? Agora, quem lida com gente aqui todo dia? Levanta a mão. É o que a gente menos aprende na escola. Aí a gente tem que aprender a lidar com gente aqui.
Então a vida é sobre isso, a gente aprender a lidar com a formação do sintoma, a formação do eu, da identidade, do ego, que é o quê? É uma construção baseada num processo de repetição que acontece através das pessoas que a gente anda, do lugar onde a gente foi criado. Então não é que a sua verdade ela é determinante, existem outras verdades porque existem outras construções. Então a gente vai ter que ter uma delimitação, mas também um jogo de cintura. Eu vou delimitar, aqui não passa. Não grita comigo. Mas por que eu não posso gritar com você? Porque minha mãe gritava, porque meu pai me bateu demais, o meu ex me chamou de vagabunda. Então não faz isso comigo não. É uma coisa que eu não resolvi ainda, beleza? Não faz isso não. E por outro, ter jogo de cintura, que ele também tem as limitações dele, ele vai pedir para você, pô, não faz isso não. Não faz isso não, porque eu vi muitas coisas que aconteceram lá, sei lá, na minha casa, com a minha mãe, com meu pai. Então por isso que eu tenho medo. Eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser deixado. No fundo, eu não larguei o peito da minha mãe. Né? Eu não larguei no imaginário, porque a mãe às vezes abandonou. E a nossa vida, a interpretação, é que a simbologia que a gente dá para a vida, é que a gente sempre foi abandonado, porque a gente nasce, a gente sai de um lugar muito protegido, não é? O lugar mais protegido do mundo para uma criança é o ventre da mãe. Ele não precisa mamar, não precisa fazer força, está tudo ali. Quando ele sai, ele é expelido, e aí ele precisa mamar. Beleza, tem o afeto e tem o leite. Só que aí depois a mãe engravida ou tem que trabalhar, põe ele na escola, expulsa ele de novo da vida dela, tira o peito, dá mamadeira, deixa ele lá com uma tia que ele nunca viu na vida, a tia grita, fala pro menino cala a boca. O menino é criado na igreja e tem um outro menino lá cantando funk, falando aquelas palavras que vocês sabem, que é muito normal, né, hoje nas escolas. Ele começa a aprender um monte de coisa, fala, fui expulso mesmo, ele cresce numa revolta, chega aos 12 anos, o pai e a mãe separou, ele entende que é casamento, separa mesmo, o pau quebra mesmo, meu pai batia na minha mãe, se meu pai é perfeito para mim, minha mãe é perfeita, para mim é perfeito bater também, então eu deixo o sarrafo em quem está na minha frente. É assim que as pessoas são construídas, por quê? Porque não ensinaram a interpretar que nós não fomos expulsos para poder morrer, nós fomos expelidos para poder crescer. E a gente vai pro peito e aprende a mamar porque a gente está crescendo. E a gente vai para a escola e aprende a falar porque a gente está crescendo. E a gente aprende a cantar e falar aquelas músicas, sei lá, muito doidas, porque a gente está crescendo. E a gente chega aos 12 anos no de castração, a gente interpreta um monte de coisa ruim porque a gente cresceu. E a gente chega na vida adulta, na quarta camada da personalidade, e a gente fala, eu cresci assim, eu nasci assim, agora eu vou morrer assim, sou um adulto, pronto. Eu pago as minhas contas, eu bebo cachaça, mas é com o meu dinheiro. E aí a gente entra no problema, né? A minha mulher não me aceita, ou eu trato ou eu perco ela, então eu vou me tratar. E aí ele chega aqui, você vai explicar para ele que tem pontos cegos na vida dele. Se ele acolher e fizer o que ele tem que fazer, vai dar certo. E a psicanálise é sobre isso. A gente entender essas camadas, né? E a Elisa trouxe hoje para a gente uma luz de que o preconceito é um processo cognitivo, o amor também, o respeito também, a aceitação também. E à luz da psicanálise, a gente precisa entender e tratar. Porque você pode pegar uma pessoa que ela não fala, mas você percebe claramente que ela tem um sentimento de inferioridade. E a gente exagera, às vezes, porque a gente se sente inferior, mas aí a vida vai passando, né? E a gente descobre que a gente é superior no sentido, assim, mais amplo da palavra. A gente é amado, a gente é cuidado. E aí a gente para de se preocupar com um monte de besteira. E aí você vem do jeito que você tá mesmo, tá tudo certo. Eu falo que é bom se cuidar, né, e tal, mas assim, sem uma cobrança exagerada. Essa é aceitando. Todo psicanalista, não é psicólogo não, mas geralmente psicanalista, psiquiatra, eles têm um jeito meio de doido, meio de louco, entendeu? Fica tranquilo, o pessoal vai falar que você tem um jeito meio de doido, não vai falar pra você. Alguns vão falar pra você. Você tá ficando meio doido, nossa, tá ficando meio doido, né? Você tá ficando meio doido, nossa, que isso? Né? Não é todo mundo que chama, né? Hoje aqui uma pessoa da minha família me chamou, entrou um pouquinho aqui na sessão e falou, poxa, que legal o seu trabalho, né? Parabéns. Ele me viu lá atrás, na roça, né, e tal. Parabéns. É muito gostoso isso, né? Mas, assim, você começou a se aceitar. Você começou a falar, poxa, eu tenho um monte de caca na minha vida. E aí a sua vida começa a melhorar. E você fala, nossa, tô ficando meio doido, né? Você acorda desse jeito, tá tudo certo, você começa a amar as pessoas,
você começa a entender as pessoas, a pessoa olha pra você e fala, quem tá aí? Essa não é por exemplo, a Eliciene, tô olhando aqui, vou citar algum nome, a Lucimara, a Juliana Souza, essa não é a Juliana que eu conheço, a Lília que eu conheço, o João que eu conheço, porque você tá mudando, nunca é tarde para mudar. Se você for viver 100 anos e você começa a mudar aos 60, você tem 40 anos para viver essa mudança. Se você mudar 70, você tem 30 anos para viver essa mudança. Se você mudar aos 80, você tem 20 anos para viver essa mudança. Se você mudar aos 90, você tem mais 10 anos para viver. Enquanto há consciência, há vida. E a gente pode melhorar. Beleza, pessoal? Algumas pessoas levantaram a mão, baixaram, mas eu gostaria de ouvir alguém de vocês aqui. Eliciene, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, estão me escutando bem? É só um pequeno fato que ela falou, que tudo foi muito importante, claro, né? Esse também aprender da minha parte, né? O que eu quero dizer? Né? A questão do escravo, foram escravos, né? Não, esse que você falou foi muito importante, porque a gente vai repetindo tudo aquilo que a gente vai ouvindo, né? E muitas vezes a gravidade do que se fala, né? E quando, principalmente hoje, né? Eu estou assim em êxtase, né? Vou falar que o melhor momento é o momento do estudo que eu estou fazendo hoje. E vocês estão me ensinando demais, porque assim, uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente ouvir. E muitas das vezes é a sua vida que você está revelando, você está passando, né? As suas experiências, a palavra certa. Então, quando fala de escravo, né, não foi escravizado. Então, assim, quantas realidades nós ocultamos e normalizamos, né? Isso é muito grave, porque, assim, não é que eu tenho que falar, defender sempre, mas ficar atento, né? Ficar atento ao nosso olhar e o nosso pensar, e principalmente no que falar. Porque, como o professor disse aí, né? De toda piadinha tem um fundo de verdade. Tem um fundo de algo que você aprendeu também a se defender, porque te machucaram, né? Porque te machucaram. E, como vocês estão vendo, eu tenho vitiligo. Também sofri muito sobre... não é porque... Eu também sofri muito essa questão do preconceito até hoje, né? E aí você percebe, ou você se defende com maneira positivamente com você mesmo, ou você se anula, né? Mas agora é diferente. Você lê, vive para você e você passa para o outro. O teu testemunho é fundamental. Por que eu falo de testemunho? É o teu comportamento, né? O teu olhar mudou, o teu pensamento mudou, as tuas palavras mudaram, né? Então, obrigado, né, pelo seu nome, mas eu acho que é tese, sei lá. Desculpa a minha ignorância, né, que eu estou chegando agora. Mas uma pequena frase mudou muito o meu olhar e meu pensar. Eu só estou aprendendo com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Elicene, por compartilhar não só a sua ideia, né, dessa questão que você aprendeu, mas como também parte da sua vida aí pessoal, já que a gente... Eu vi um experimento que a mulher conhece o cara no aplicativo, ela é muito bonita, e o cara chega empolgado na mesa para falar com ela. Foi um experimento social. Quando ele chega, ela está numa cadeira de roda, sentada para eles. Não sei se vocês viram, alguém viu isso. Tem gente que a hora que chega, o cara já faz assim, ó. O cara não consegue nem disfarçar, né? Ele já... Você imagina... para a pessoa que está do lado de lá, o impacto disso na vida dela. Então, agora, é claro que existe o oposto, né? Alguém já deve ter visto algum vídeo aí da mulher que era linda, acidentou,
O cara que era lindo acidentou e tem alguém cuidando dele até hoje. E tem o outro oposto também, tem gente que quer pessoa lá bonita, tá tudo certo também. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que elas não devem ser hipócritas. Imagina, a pessoa fala, ó, eu quero uma pessoa bonita, com um sorriso bonito, tá tudo bem. Não é todo mundo que vai falar assim, gente, eu desde criança eu queria mesmo beijar uma pessoa sem dente. Sentir assim, ó, a saliva assim. Não é normal, né? Não é normal. Tá errado? Tá errado? Não tá. A pessoa tem direito de escolher. Uma vez eu já disse aqui várias vezes, né? Conheci uma moça e ela falou: o único problema é meu pai. Eu falei: por quê? Ela falou: meu pai não gosta de preto, viu, Elisa? Então eu vivi na pele isso também. Ela falou assim: nós estamos lascados para convencer o meu pai. Eu falei: minha filha, deixa quieto. Arruma um cara parecido comigo. Você gostou do meu jeito? Gostei. Você me acha inteligente? Arruma um cara parecido comigo, branco. Tá tudo certo. Eu não vou ficar nessa luta a vida inteira tentando convencer o seu pai que eu sou bom. Se ele já me julga pela cor da pele. Não, o problema meu é dele. Eu vou fazer o quê? Então tá tudo certo. É que a gente tem que ter uma dose de respeito. Não tem nada de mal você escolher, mas a gente precisa entender também que a psicanálise ela vai estudar a teoria, né? Existe lá o preconceito. O Andréia pode falar, depois a gente já ouve a Ana, para a gente poder terminar. Boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa aí o barulho se tiver algo de fundo aqui. Estou aqui com umas crianças aqui. A gente é tia, né? Então a casa está cheia. Mas eu falei, espera um pouquinho que eu tenho que assistir essa aula sensacional. Top das galáxias. Elisa, você trouxe muita clareza. Você trouxe muita reflexão para nos fazer meditar. Amo ouvir você, principalmente quando você disse sobre o letramento racial. Coisa que às vezes a gente acha que não estamos sendo preconceituosos, mas no fundo a gente está, às vezes por falta de informação. E você trouxe uma percepção muito clara, muito ampla sobre, nos ajudando a ter essa clareza sobre o que pensar sobre o assunto. Já que, será que tem cor? Será que tem cor realmente para a gente poder falar? Então, assim, foi sensacional essa percepção sua abordagem. E, gente, é muito maravilhoso poder pertencer a esse curso, poder ter tanto conhecimento específico de um modo claro. Então, eu sou muito grata, não só a poder pertencer a esse curso, confesso a vocês que foi a Elisa que me trouxe para cá, né? Eu admiro uma pessoa que eu admiro muito, ela falou, eu faço psicanálise. E trouxe essa clareza para mim que me ajudou bastante também. E agradeço também você, professor. A gente estamos aqui, entre aspas, um pouquinho de férias, maridão em casa, mas já estamos voltando às atividades. A partir do dia 15, estou de volta com vocês para me enriquecer, porque cada um de vocês aqui contribui de uma forma direta ou indireta para o meu conhecimento. E quanto a vocês, minha turma maravilhosa, eu os amo. Embora eu não veja vocês, nunca conheci pessoalmente, mas quando eu pertenço à aula, quando eu escuto vocês, muito eu aprendo, muito me enriquece. Então, a todos vocês, Elisa, professor, a toda a galera, muito obrigada. Esse mundo fantástico da psicanálise. Eu ainda vou estar aí daqui a uns dias, aguenta firme, galera. Estou chegando, estou aprendendo com os melhores. E quando eu chegar, vamos apresentar uma aula bem legal também com vocês. Como diz o ditado, quando eu crescer, eu quero ser grande igual vocês, tá bom? E ótima noite especial para vocês, tá bom? Obrigado, André. Qual que é o nome do seu marido? Meu esposo, Pedro Sérgio. Ô Pedro Sérgio, um abraço para você. Obrigado por permitir a André estar conosco aqui. Venha mais vezes. Foi bom te ver aí. E ela parou. Diz ela que a culpa é sua, viu, Pedro? Que ela parou porque você está de férias. Então já vamos botar isso já em pratos limpos aí, Pedro. Tá com moral, tá? O curso Dia é bom. 15 Dia 15 estou voltando com as minhas análises maravilhosas com o professor, com todo o conteúdo. Estou em processo de mudança, muita coisa acontecendo, mas, gente, pode ter certeza. Meu coraçãozão fica pensando aqui em vocês de todo carinho, porque aqui a gente aprende muito. Não só na prática, não só no conhecimento, mas no dia a dia. A psicanálise é isso, né? A gente vivenciar toda essa experiência. E vocês me permitem isso. Tanto o professor por ter essa paciência com a minha pessoa, como a Elisa, que muito me enriquece. Quando eu estou com dúvida, eu corro atrás dela. Elisa, e aí, o que é isso aqui? E ela vem com uma abordagem fantástica. Assim como todos vocês, quando falam um pouquinho, eu amo ouvir vocês. E espero que quando eu crescer, como diz o ditado, eu consiga ser como vocês
esse exemplo de conhecimento e condução no atendimento. Eu quero entregar para os meus futuros pacientes essa qualidade que vocês conseguem entregar aqui para a gente. E desculpa que eu falo muito, galera. Se deixar eu falar, eu fico aqui até amanhã, mas gratidão a todos vocês. Obrigado, André. Muito obrigado. Você vai ser sempre bem-vinda, tá? Cadê a Ana? Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Pode ligar seu microfone aí. Então, Falar com... bem, eu estou triste, né, por conta de não ter conseguido lembrar o horário da aula e me perdi um pouco, mas vou assistir a gravação, um tema que me interessa bastante, não é? Não só para ajudar as outras pessoas, como a mim mesma, né? Essa história do preconceito aí. Eu sou PCD, né? E hoje em dia é tudo tão bonitinho, PCD, ai, coisa linda, vamos apoiar, né? Vamos valorizar. Mas, do auge dos meus 6.4, o professor perguntou a minha idade, 64 anos, antigamente não era assim. Foi muito bullying, foi muita rejeição, foi muita piadinha, que a Ana Lúcia escutou, né? Inclusive, até fui chamada, inclusive, de que eu era... Eu até esqueci a pessoa, que bom, né? Que eu era uma pessoa amaldiçoada. Isso quem disse foi minha avó paterna, que eu era tão ruim, tão miserável, que Deus me amaldiçoou. E eu fiquei assim, de malzinho, né? Aquela coisinha assim, era medo, era raiva, era tudo de Deus um bom tempo, sabe? Fiquei afastada dessa espiritualidade. Mas a parte... só queria assim, né? Me colocar, ser vista, ser amada do jeito que eu era. Aí ela dizia, a sorte é que ela é estudiosa. Então, eu acho que é por isso que eu estudo tanto, para compensar essa falta, né? A minha deficiência é deficiência física, eu tive poliomielite na infância, né? Com 1 mês nascida, e foi aí que eu não sabia se a minha mãe tinha me dado para a família paterna criar por conta disso, ou tinha sido antes, porque tem muito mistério na minha história, sabe? Muitos segredos. Mas é assim, hoje, vocês veem, eu falo assim, ó, eu já sou de bem com a vida, estou fazendo análise com o meu mestre aí, com o Radassan, né? E ele sabe, ele diz assim, eu gosto de ver você sempre assim, não, professor, é uma máscara. No fundo, né, tenho as minhas tristezas, tenho as minhas angústias, tenho, mas hoje, inclusive, né, eu sou terapeuta holística, eu sou terapeuta consteladora, não é? Coach, um monte de coisinha. Depois que eu saí do meu processo, do meu trabalho formal, né, onde eu passei 35 anos no judiciário, mas eu sinto ainda esse preconceito em toda a área que eu vou, entendeu? Eram os homens, quem é que vai te querer, sabe? Aí eu ficava com aquele traste, professor, com aqueles trastes, porque senão não ia ter outra pessoa para me querer, né? E também depois eu chegava à conclusão que não era bem por aí, saía trocando, preenchendo, né? Então, eu sou material para análise aí de vocês tudinho, sem passar, fazer 10 com cada uma, né? Mas eu estou muito satisfeita de não entregar os pontos, né? Não jogar a toalha, não entregar, entendeu? Não largar a chuteira, né? Estou sempre em jogo, estou me buscando novamente, me reconstruindo, né? A cada passo. Hoje eu tenho 3 filhos vivos, são 5 netos. Meu netinho mais velho fez ontem 19 anos. Meu Deus, daqui a pouco eu sou bisavó, gente. Mas essa vontade de viver, essa vontade de... Agora, tem que me policiar muito com essa questão de ser a salvadora, né? E não vou me conscientizando aos poucos, né? Porque ninguém vai... Sim, não é passe de mágica, né? Não tem varinha de condão nenhuma. O professor não é a fada madrinha para chegar assim, plim,
e entrar tudinho aqui no meu juízo, né? Então é isso, eu já falei demais. E falta me dedicar mais, né? Ao curso, assistir mais as lives, as aulas, material já produzido, né? Guardado, gravado lá, para março do próximo ano eu estar aí, terminando meu curso. Obrigada a todos. É isso aí, gente. Vamos terminando, ouvindo a Ana, é uma querida, a Ana é minha paciente, né? E a gente se diverte também, né? Diz que não pode se divertir, mas eu dou às vezes umas risadas aqui ouvindo ela, 1 hora e meia, é maravilhoso. E como ela é madura, né? Como ela tem uma experiência de vida, às vezes não sei se ela percebe isso, acho que percebe, a gente aprende com ela. Ela vai falar aqui pra gente em vários momentos, ela dá palestra no AHA, ela acolhe um monte de gente, aí tem um trabalho bonito e vai ser muito bom. Gente, muito obrigado pela dedicação de vocês, em especial aí o João e a Ana, que o João está em Portugal, a Ana que está em Londres, então agora acho que em Londres diminuiu 1 hora, acho que a Europa toda, né? Então acho que está um pouquinho melhor, mas eu sei que tem um fuso horário mais apertado, né? Para a gente 9, para vocês meia-noite, né, geralmente. Então, obrigado e por todos que vieram, né? E quem quiser conhecer mais, venha, acabe ficando, né? A Natália também está hoje meio adoentada e que Deus ajude ela aí. E todos vocês que estiverem precisando de alguma ajuda. Sem ser nesse sábado, o outro sábado tem PTC. O outro sábado, a gente vai ter um treinamento gratuito aqui com a Marina Alva sobre a imersão intrauterina. Quem não fez, pode aprender sobre traumas que vêm de mãe e de pai desde o ventre. E a gente vai incluir também um pedaço nesse workshop, que depois vai estar lá na plataforma inteira, sobre atendimento infantil, porque eu percebo que muita gente pede aqui, você atende meu filho, atende a minha filha, atende minha sobrinha, você atende criança de 7 anos, 10 anos, 12 anos, então, para você poder pelo menos se ambientar nesse universo, né, ter uma horizontalidade, depois você entra na verticalidade sobre isso, a gente vai ter. Eu já queria convidar você, beleza? Aproveitem o seu feriado, descansem, suplementem, durmam, e eu quero agradecer a Elisa imensamente e parabenizar, viu, Elisa? Parabéns pela sua dedicação. É muito singelo a nossa gratidão, mas é um dia especial para você. Então, eu estou muito feliz. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar, que aí a gente vai encerrar. Eu só quero agradecer. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Elisa. Gente, na terça-feira tem, acho que alguém para apresentar, na quinta também, acho que agora vai até o fim do mês. E a gente pega um pouquinho dessa maravilha que o pessoal traz e traz para as nossas abordagens. Então, aproveite, participe. Um monte de gente, vai ser grupos, né, também que vão apresentar, vai ser muito legal. Vai ser um mês muito recheado. E aí você participa, mesmo que você não for fazer, de repente, a sua colação agora em dezembro, que vai ser na segunda semana de dezembro, provavelmente na quinta-feira do dia 14 de dezembro, tá? Então, mesmo você fala, poxa, e quem está assim, na beiradinha, fala, vamos esforçar mais um pouquinho. Então, você tem um comecinho de dezembro também, né, que a gente considera até o dia 30 desse mês para antecipar. E aí você pode colar grau lá em abril. E quem não, lá em março. Mas assim, sem aquela cobrança. Porque se você se cobrar muito e querer passar o carro na frente dos bois, você se atropela muito. Então, você respira fundo, dê o seu melhor, não consegui agora, eu vou estudar mais 3 meses, organizar minha vida, isso vai solidificar em mim, porque, gente, eu costumo dizer o seguinte, se você quer fazer alguma coisa por muito tempo, pare por algum tempo. Né? Faz ali direitinho, relativamente bem, e depois vai embora. Beleza, gente? Deus abençoe vocês, uma excelente noite de descanso, espero que vocês tenham gostado. Vão para o grupo lá, comenta, fala, parabeniza lá a Elisa, parabeniza de verdade, né? Não é porque eu estou falando, não. Parabeniza ela lá e tenha uma excelente noite de descanso. Faz um tchauzinho aí. Deus abençoe vocês, viu, gente? Muito obrigado.